Olá, pessoal. Vamos agora para conceitos básicos de engenharia econômica. Algumas coisas vocês já viram, né, em matemática financeira, mas a gente vai ir revisando aos poucos também ao longo dessa disciplina. Primeiro, né, aqui vamos relembrar a questão do fluxo de caixa. Aqui temos várias datas e depósitos e saques. Aqui as datas dos depósitos: 1, 10, 12, 20, 25. Aqui os depósitos. E dos saques: 8, 11, 18 e 20. Aqui, né, depósitos seriam entradas, saques, saídas, nesse contexto. Então, a gente pode dizer que poderíamos falar que é negativo ou setinha para baixo no fluxo, os depósitos, os saques, e os depósitos positivos ou setinha para cima. Então, aqui está representado como seria esse fluxo de caixa. Se vocês quiserem dar uma pausa e voltar e tentar fazer no papel, seria interessante para relembrar esse conceito. Aqui, né, só definindo entradas positivas, né, para cima, setinha, saídas negativas para baixo, e essa horizontal é a linha do tempo. Aqui a gente pode ter duas visões para o mesmo fluxo de caixa. No caso do tomador do empréstimo, lá no começo, quando vai pegar o empréstimo, ele vai receber o dinheiro, ele ou ela, e vai pagar depois, nos meses posteriores. Então, nesse caso, vamos ter uma entrada positiva no início e saídas negativas depois. Já do ponto de vista do financiador, um banco, por exemplo, vai fornecer esse dinheiro no começo, então vai ter uma saída e vai receber posteriormente, então vai ter as entradas. Aqui estou passando, estou com uma mini dificuldade aqui no mouse, mas vai dar certo. Aqui um exemplo, né? Aqui um exemplo de fluxo de caixa com duas empresas, né? Então, aqui tem empresa A, os dois são o mesmo período de tempo, 4, e tem entradas e saídas. Aí a questão é, qual é a melhor empresa para se investir, considerando só a questão do diagrama de fluxo de caixa? Então, dê uma pausazinha aí no vídeo e faça esse fluxo das duas empresas para ver o comportamento. Eu vou continuando aqui. Aí aqui, gente, a gente pode pensar assim. A gente pode ter essa perspectiva. A melhor empresa a investir é a A, pois ela não possui nem entrada de capital no instante zero. A melhor empresa a investir é a B, pois ela possui uma grande entrada de capital no momento zero. A melhor empresa para se investir é a empresa A, pois ela possui mais de entradas de capital do que saídas. A melhor empresa para investir é a empresa A, pois ela representa retorno final maior do que a empresa B. Melhor para se investir em empresa B, pois ela possui taxa de retorno final, pois ela possui retorno final maior do que a empresa A. Então, assim, embora que a questão perguntou assim, considerando só o diagrama de fluxo de caixa, e vocês podem estar tentados a marcar uma dessas questões, mas a minha visão é impossível você avaliar considerando só o diagrama de fluxo de caixa, porque o dinheiro tem um valor no tempo. Então, se você não considerar esse valor no tempo, você pode estar subestimando ou superestimando alguma alternativa. Então, aqui, na minha avaliação, baseado em apenas o fluxo de caixa, não é possível afirmar qual é a melhor empresa para se investir. Então, isso é um ponto importante. Então, evite essa tentação de fazer somatórios simples de dinheiro ao longo do tempo, porque esse dinheiro, o dinheiro que é R$ 1.000 hoje, ele não é o mesmo R$ 1.000
no futuro. Então, tem que ter essa consideração da taxa. Aqui tem aqui tem dois exemplos, por exemplo, a questão do período de capitalização, né? Que a gente falou que tem que considerar essa questão do tempo. Então, o que é o período de capitalização? Aqui tem dois exemplos. Exemplo 1, um depósito possui prazo de 12 meses para ser aplicado e que realiza o pagamento de juros ao trimestre. Tem 4 períodos de capitalização com duração de 3 meses cada. Dessa forma, são realizados 4 pagamentos de juros. Então, você tem aqui um ano e é dividido por trimestre, então eu vou ter 4 períodos de capitalização. Aí, o mesmo depósito, vamos dizer, um depósito, mesmo não, um depósito similar, porém, os juros é pago somente no término da aplicação, possui um único período, que tem a duração de, o único período de capitalização, que tem a duração de 12 meses. Então, o número de períodos de capitalização é geralmente demonstrado por meio das fórmulas financeiras e corresponde ao símbolo M. E lembrando, quando você vai trazer esse valor para o presente, levar para o futuro, né? Enfim, você tem que considerar que a taxa que você está trabalhando é a mesma do período que você está analisando. Então, se não for, você tem que transformar essa taxa em uma taxa efetiva do período de capitalização igual. Então, isso é importante, a gente usar a taxa efetiva. Por exemplo, você tem um período de uma taxa de semestral e você quer analisar o comportamento anual desse dinheiro no tempo. Então, você tem que levar essa taxa semestral para transformar numa taxa anual efetiva. Isso é um pouco do que vocês viram em matemática financeira. Então, em algum momento a gente pode ser que fale aqui na disciplina, mas de qualquer forma é bom vocês darem uma revisadinha nisso. Aqui uma definição. Período de capitalização corresponde ao período durante o qual é somado ao valor do título total referente aos seus rendimentos. Nesse espaço de tempo não ocorre nenhum pagamento de rendimentos do título. Então, é aquela questão que a gente falou, né? Se você tem um título que é anual, então você não vai, capitalização anual, você não vai receber antes, vai só quando completar esse ano. Aí aqui, gente, vamos aqui para esse exemplo. Aqui o exemplo. Aqui o exemplo, vamos aqui. Qual o montante que é gerado por um capital de R$ 1.000 que foi aplicado a 10% ao mês, desculpa, sendo capitalizado ao mês pelo período de 3 meses. Então, aqui a taxa é mensal e o período de mensal. Então, hoje está ok. Então, aqui a gente tem o capital, R$ 1.000, a taxa 10% e o período 3 meses. Nessa resolução, eu sei que você já sabe aquela fórmula, né, que para levar logo pro valor, né, futuro, montante, mas vamos fazer a abordagem de juros simples para calcular esses juros compostos. É possível, se você sempre trabalhar juros sobre juros, tá? Lembre-se que quando calculamos uma capitalização composta, no meio da fórmula de juros simples, o capital segundo o período em diante passa a ser o montante do período anterior. Na capitalização composta, os juros são cumulativos, juros sobre juros, né? Então, a gente tem essa fórmula aqui, montante é igual o capital vezes a taxa, 1 mais a taxa. E se a gente for fazer os juros sobre os juros, né, o atual vai ser igual ao montante anterior, tá bom? Então, vamos fazer aqui para ver como é que fica. Primeiro, no primeiro mês, o montante seria o quê? Montante 1, capital, vezes I mais a taxa. Então, 1.000 mais, vezes, desculpa, 1 mais a taxa, que dá 1.100. No montante 2, é a mesma fórmula, só que eu vou usar o montante 1 no lugar do capital, e I mais a taxa. Então, a gente vai substituir aqui o montante 1, que é 1.100, vezes 1 mais a taxa, né? Isso aí seria equivalente a pegar o capital, levando I mais a taxa ao quadrado, que seria do segundo, 2 períodos. Então, a gente vai ter esse valor aqui. E o montante 3 vai ser o anterior, que é M2, I mais a taxa, então seria 1.210 vezes 1 mais a taxa, né?
que é equivalente a 1.000, se a gente podia pegar lá no início, e 1 mais a taxa elevada a 3, que são 3 períodos, e teríamos esse valor, 1.331. Então, aqui seria o montante no final do período 3. Então, a partir desse exemplo, é possível analisar o fator 1 mais a taxa, né, entre parênteses, varia conforme a quantidade de períodos de capitalização. Assim, se tivermos N períodos, é possível calcular o montante por meio da fórmula de juros composto diretamente. Então, a gente não precisa fazer um por um, né? A gente pode fazer lá já aplicando direto na fórmula. Que aqui vai ser o quê? O montante vai ser igual ao capital vezes I mais a taxa, entre parênteses, elevado a N, ao número de períodos que você está analisando. Então, aqui seria 1.000, que é o capital que eu tenho, e mais a taxa elevada a 3, que vai dar igual se a gente fizer uma após a outra. Mas aí a gente já calcula diretamente. Então, é a mais utilizada. Então, só umas conversões aqui para durante nosso curso aqui de Engenharia Econômica. VP é a quantia equivalente ao inicial do período e conhecida como valor presente ou valor atual. VF é a quantia existente ou equivalente por um instante futuro e relação inicial é conhecida como valor futuro. E é a taxa de juros por período de capitalização, que é a representação de juros pela letra I deve ao fato de provir da palavra em inglês interest, por isso que é o I, né? E o N, número de períodos. Então, aqui são as definições para a gente. Aqui, gente, a gente pode fazer isso, né, em planilha eletrônica. Se a gente for, nesse caso, né, a gente tem aqui, o montante é igual a C vezes I vezes 1 mais I elevado a N. Aqui, nesse caso, esse M é o valor futuro, né, no período 3. Então, a gente pode trocar por VS, VF, e aqui esse C é o valor atual, que é o capital inicial, que a gente pode chamar de VP. Dito isso, a gente poderia ter essa fórmula aqui. VF é igual a VP I mais a taxa elevada a N. Na planilha eletrônica, aqui eu estou usando o LibreCalc, que praticamente a mesma coisa do Excel, gente. Não tem muita diferença, não. Na verdade, eu fiz nos dois e não achei diferença, mas só ter cuidado na questão do preenchimento à medida que você for preenchendo a fórmula que vai dar certo. Aqui, a fórmula no Excel é VF. Aí o primeiro parâmetro é a taxa, segundo NP, que é o número de períodos. Aqui, esse pagamento, vocês não vão preencher nesse caso na fórmula, vocês vão preencher só o VP, que é o valor presente. E o tipo pode ser qualquer um, não tem problema. Tipo 0 ou 1 que ele coloca lá, mas você pode, nesse caso, pode preencher qualquer um. Aqui você consegue calcular diretamente na planilha. Aqui eu estou só trazendo, né? Aqui para o que eu quero geralmente trazer para o valor presente, geralmente, né? Porque se a gente tem um valor futuro, né, que é trazer para o valor presente, fica mais, pode também ter esse caso. Então a gente vai ter essa fórmula aqui VP, que é praticamente igual à taxa, à fórmula do VF. A diferença é que aqui no lugar do VP tem um VF. Aí você preenche o VF do valor futuro. Não preencheu o pagamento. Depois eu vou. A próxima aula a gente vai falar um pouquinho desse pagamento e a gente vai aplicar, tá? Mas por enquanto não vamos avançar, não. E aqui a fórmula do VP seria, né? Você tem aqui VP, VF é igual a VP vezes I mais 1 mais a taxa elevada a N. Então, o VP é o quê? VF igual aliás, VP é igual a VF sobre I, 1 mais a taxa elevada a N. Só voltar aqui. Aí, gente, aqui eu vou só separar esse fatorzinho de 1 sobre 1 mais I elevado a N, porque geralmente chama em algumas tabelas de P dado F, né? Chama de P dado F. Assim como tem o F dado P, que é esse P dado F. E às vezes você tem umas tabelinhas que você já consegue ir direto. Você olha a taxa que você está analisando e você já vai ter esse fator que você vai multiplicar o valor futuro para achar o valor presente. Aqui é o mesmo exemplo, só que agora, gente,
como a gente já tem essa ideia de capitalização, e eu comentei no início que não recomendo fazer essa análise só olhando os fluxos, então vamos usar uma taxa simbólica. Eu sei que quando vocês fizeram a análise, vocês acharam que alguma empresa era melhor do que a outra. E eu acho que provavelmente vocês acharam que a empresa A seria melhor. Pode ser que seja, né? Mas vamos ver como é que esse comportamento. Primeiro, vocês fizeram os fluxos. Se não, o fluxo de A ficaria assim, tá? Eu vou ter uma entrada, aliás, eu vou ter uma saída no início de 5 mil, aí uma entrada de 2 mil, depois uma de 4, uma saída de menos 1.000, 5 mil, e uma entrada de 9. Então, ficaria assim. Aí eu vou pegar isso aqui, ó, justamente esse fluxo aqui. E eu botei aqui embaixo o fluxo resultante. Aí eu vou trazer, uma forma de comparar é trazer todos os valores da empresa A para o valor presente. Porque aí eu tenho um parâmetro que eu posso comparar com a empresa B também, se eu trouxer todo mundo para o valor presente. Então, essa poderia ser uma estratégia para saber qual é a melhor solução. Então, eu poderia trazer aqui o valor de 5 mil para o valor presente. Quanto é que é? É o próprio menos 5 mil, porque ele já está no presente. O valor de 2 mil para o valor presente. Então, a gente vai pegar VP, a taxa, eu vou fixar aqui com F4, né, com cifrão, cifrão. O número de períodos, 1, né? Aqui eu clico no parcela que está 1. Pagamento eu não preencho, eu estou usando o valor futuro, e o valor futuro eu preencho. E aqui eu não preciso preencher mais nada. Aí aqui eu puxo para o lado que já vai trazer tudo para o valor presente. Só uma coisa importante, gente. Vocês percebam que o sinal deu negativo, mas isso aqui deveria ser positivo, aqui negativo, aqui positivo. Então, sempre quando você usar essa forma, coloque menos o sinal. Isso acontece por quê? Porque ele considera, né, na planilha que se você tem uma entrada positiva, você vai ter lá depois uma saída negativa e vice-versa. Então, por isso, você tem que colocar o menos na forma, nesse caso aqui, se você não quiser essa consideração. Mas aqui a gente vai manter o mesmo sinal, porque a gente vai somar aqui depois no fluxo. E aqui, gente, é o somatório. É o somatório de tudo, que vai dar esse valor. Vai dar esse valor aqui. Aí, para a empresa B, eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou ter que... Se eu colar assim, gente, já vai dar certo, porque eu já fiz toda a fórmula referenciada. Eu só tenho que trocar esses valores aqui, né, do fluxo da empresa B. Aqui, só tenho que trocar esses valores do fluxo da empresa B, que nós vamos ver aqui. Deixa eu apertar aqui, ó. Aqui eu vou ter a empresa A, então eu vou ter esses valores, ó, tá vendo que eu estou trazendo todo mundo para o presente? Deu esse valor aqui. E a empresa B, eu vou ter esse fluxo aqui da empresa B no momento zero. Eu tenho uma entrada de 5 mil menos negativa, aliás, uma saída de 5 mil negativa e uma entrada de 8. Aqui 1.000 e 1.000 no primeiro, para baixo e para cima, entrada e saída. Entrada de 6 mil, saída de menos 3. No 3, saída de menos 1.000. No 4, dos 2 mil e menos 2 mil. Se a gente fizer o fluxo resultante, vai estar no 0, vai ter 3 mil. No 2, aqui no 1 vai zerar. No 2, 3 mil. E no 3, menos 1.000. Né? Se a gente for... Ai, desculpa, gente. Aqui eu estou me atrapalhando com essa coisa. Aqui, né? Pronto. Então, vamos botar aqui na nossa planilhinha. Então, aqui vai ser entrada 8 mil, saída menos 5. Aqui nos primeiros, aliás, 1.000 e menos 1.000. Deixa eu botar mais um pouquinho.
Aí no segundo, 6.000 e 3.000. Ó, 6.000 e menos 3.000. No terceiro, é menos 1.000. E no quarto, 2.000 e menos 2.000. Então, aqui está o fluxo. Então, aqui, gente, comparando realmente, né, se vocês acharam que, que a empresa A foi melhor, tá aqui, ó, deu 4.028. Então, nessa taxa aqui foi melhor. Mas, por exemplo, se eu aumentar essa taxa para 14%, ó, o valor presente, né, da empresa A vai dar 4.486 aproximadamente, e a empresa B, 4.633 aproximadamente. Então, nesse caso, já tem uma virada, né? Se eu mudar a taxa, então já tem uma virada. Então, não é quer dizer que a empresa A é melhor e pronto, não. Depende da taxa também. Por isso que lá no início eu falei, não só olhe para o fluxo de caixa. A taxa é muito importante nesses casos. Então, voltando para cá, aqui eu tenho um fluxo, aqui o fluxo resultante, aqui como ficaria aqui a fórmula, né? Aqui, né, a comparação, nesse caso, a empresa A é melhor, com a taxa de 10%. No entanto, se a taxa for 14%, aí já tem a inversão. Então, tem que olhar o cenário, né? Ou analisar, fazer uma análise de sensibilidade para ver como é que acontecem essas mudanças. Isso aqui a gente vai ver mais para frente, tá? Mas só para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Então, a aula de hoje era isso, né? Aqui estão as referências. E muito obrigada, gente. Até a próxima.